Hoje, 20 de fevereiro de 2025. Dengue avança em São Paulo e estado já soma mais de 100 mortes. Governo investiga a venda de café fake e apreende produtos suspeitos. Brasil registrou mais de 6.700 tiroteios em 2024. SUS vai incorporar vacina e anticorpo para prevenir infecções respiratórias graves em bebês. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O estado de São Paulo já registra 101 mortes por dengue em 2025, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. Além disso, há 211 óbitos ainda em investigação. No total, foram confirmados 110.901 casos da doença, com outros 80.290 ainda sob análise. A taxa de incidência da dengue no estado chegou a cerca de 250 casos por 100 mil habitantes e se aproxima do patamar que caracteriza a epidemia, que ocorre quando ultrapassa 300 casos por 100 mil habitantes. Diante da alta dos casos, o Ministério da Saúde autorizou a ampliação da vacinação contra a dengue em todo o país. Doses próximas do vencimento poderão ser aplicadas em públicos mais amplos, incluindo pessoas de até 59 anos. No entanto, a Prefeitura de São Paulo informou que não tem doses próximas do vencimento e manterá a vacinação restrita ao público-alvo atual, que inclui crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Calor intenso eleva consumo de energia e bate recorde no Sudeste e Centro-Oeste. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O calor intenso que atingiu o país nas últimas semanas fez o consumo de energia elétrica disparar. Na última segunda-feira, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, registrou um novo recorde de demanda no Sudeste e Centro-Oeste, com uma média de 54.599 megawatts. Foi a segunda quebra de recorde em menos de um mês, após o pico de 53.997 megawatts em 22 de janeiro. O ONS garantiu que o Sistema Interligado Nacional opera com estabilidade, mas alerta que, com a previsão de mais dias quentes, o consumo deve continuar alto, impulsionado pelo uso intensivo de ar-condicionado e ventiladores. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. O Ministério da Agricultura e Pecuária realizou uma operação para apreender produtos suspeitos de serem café fake, também conhecidos como cafake. A ação ocorreu após denúncias de fraude envolvendo marcas que comercializam misturas rotuladas como pó sabor café, que podem induzir o consumidor ao erro. A apreensão foi feita em 2 estabelecimentos e inclui tanto os produtos quanto as matérias-primas utilizadas na fabricação. Durante a fiscalização, foram encontradas irregularidades como a presença de cascas, grãos defeituosos e aromatizantes. A investigação segue em andamento para determinar se esses produtos configuram fraude ou se podem ser comercializados dentro de outras categorias previstas na legislação. A informação na hora certa. Rádio Notícias. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por impunidade e negligência no assassinato do trabalhador rural sem terra Manuel Luiz da Silva, ocorrido em 1997, na Paraíba. A decisão obriga o país a indenizar os familiares da vítima, oferecer suporte psicológico e realizar um ato público de reconhecimento da responsabilidade estatal. O Estado também deverá implementar em até 2 anos um sistema de monitoramento da violência contra trabalhadores rurais na Paraíba, com dados acessíveis à população. Manuel Luiz foi morto a tiros por capangas enquanto participava de uma ocupação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Após 12 anos de investigação, os acusados foram absolvidos e um terceiro suspeito nunca foi localizado. O proprietário da fazenda não foi investigado, mesmo com registros de ameaças contra trabalhadores. Em fevereiro, o governo federal reconheceu falhas do processo e pediu desculpas públicas aos familiares da vítima, mas a corte entendeu que as omissões da justiça brasileira justificavam a condenação. Brasil registra recorde na movimentação portuária em 2024. Dilson Santa Fé traz mais informações.
O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou que a movimentação portuária bateu recorde em 2024, com mais de 1,3 bilhão de toneladas, um aumento de 1,18% em relação a 2023. Os destaques incluem os portos de Santos, em São Paulo, Itaguaí, no Rio de Janeiro, e Paranaguá, no Paraná. Segundo a pasta, foram investidos mais de R$1 bilhão no setor em 2024. Para este ano, a previsão é de aporte de 1,7 bilhão, R$1 bilhão e 700 milhões de reais. O Ministério informou ainda que o governo federal também implementou o programa Navegue Simples, que facilita a tramitação de processos, e promoveu leilões que atraíram mais de 3,7 bilhões de reais em investimentos privados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O Instituto Fogo Cruzado registrou 6.769 tiroteios nas regiões metropolitanas de Rio de Janeiro, Recife, Belém e Salvador ao longo de 2024. O levantamento aponta 5.936 pessoas baleadas, sendo 4.104 mortas e 1.832 feridas. Quase um terço dos confrontos ocorreram durante ações policiais. O estudo também alerta para o crescimento do acesso a armas de fogo no Brasil. Entre 2017 e 2023, o número de armas registradas aumentou 227%, chegando a quase 5 milhões em posse da população civil. A diretoria do Fogo Cruzado cobra mudanças urgentes nas estratégias de segurança pública, reforçando a necessidade de fiscalização, controle de armas e inteligência para combater a violência. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Fundo de Participação dos Municípios. 40 municípios bloqueados e repasse de fevereiro 27% menor que ano passado. Gestores públicos são orientados a manter obrigações em dia para evitar problemas financeiros. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. Dados do Sistema Integrado de Administração Financeira revelam que até o último dia 17 de fevereiro, 40 municípios estavam bloqueados para recebimento de valores do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A maioria das cidades está localizada no estado do Rio Grande do Sul. Ao todo, a unidade da federação conta com 12 entes impedidos de receber esses recursos. Na sequência estão estados como Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, cada um deles com um total de 3 municípios bloqueados para transferências desse tipo de verba. Segundo o especialista em orçamento público, César Lima, é importante que os gestores públicos mantenham sempre em dia suas obrigações para que não haja problemas que impeçam o recebimento dos valores. Segundo ele, os motivos mais comuns que levam a essa suspensão são dívidas ou falta de documentação. Esses municípios aí estão com pendências ou previdenciárias ou junto a haveres da União, pegaram empréstimos que são garantidos pela União e não honraram as parcelas desses empréstimos, então a União bloqueia para honrar, esses empréstimos que foram pegos por esses municípios. Entre os municípios bloqueados estão Casa Nova, na Bahia, Avelinópolis, Goiás, Anapurus, no Maranhão, Bagé, Rio Grande do Sul, Cabo Frio, Rio de Janeiro e São Bento do Sul, Santa Catarina. O município de Casa Nova, na Bahia, por exemplo, consta na lista dos entes bloqueados há pelo menos 4 decênios. Segundo o prefeito da cidade, Anísio Viana, que assumiu a gestão local pela primeira vez este ano, a prefeitura acumula dívidas que impedem o recebimento dos recursos do FPM. A gente pega um município realmente sucateado e eu peguei realmente o município na parte estrutural e na parte financeira também, com muitos problemas. Pra você ter ideia, eu estou hoje ainda com 10 milhões bloqueados do FPM meu, porque o ex-gestor deixou lá dívidas enormes de INSS, prejudicando toda a minha gestão. Nesta quinta-feira, as prefeituras brasileiras partilham cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O valor é referente ao segundo decênio de fevereiro do FPM. Dessa vez, o montante é 27% menor do que o repassado no mesmo período do ano passado, quando o valor foi superior a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Reportagem Marquesan Araújo.
O Ministério da Saúde anunciou a incorporação de 2 novas tecnologias ao SUS para prevenir complicações causadas pelo vírus sincicial respiratório, uma das principais causas de infecções respiratórias graves em bebês. O primeiro é um anticorpo monoclonal, indicado para bebês prematuros e crianças de até 2 anos com comorbidades, oferecendo proteção imediata contra o vírus. O segundo é a vacina recombinante contra os vírus sinciciais A e B, aplicada em gestantes para garantir imunidade ao bebê nos primeiros meses de vida. A vacina pode prevenir cerca de 28 mil internações anuais e a estratégia combinada poderá proteger aproximadamente 2 milhões de bebês no Brasil. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.